Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui juntos. Semana passada nós falamos de recolher 20% para as nossas reservas. Era isso que o Senhor queria que nós fizéssemos. E hoje o Senhor tem outra chave para você. Muitas vezes eu, como pastor, durante muito tempo, e sei que muitos amigos meus, pastores, líderes de igreja, eles preconizam muito o dízimo. Eu não estou aqui para falar do dízimo hoje, falei dos 20% porque Deus mandou, e hoje Deus me manda falar uma outra chave do reino de Deus para a prosperidade dos seus filhos. Não é o dízimo, não é o dízimo, e sim algo muito sério. Vamos lá? Vamos saber o que é então? Então diz assim: Salomão disse algo tremendo no Salmo, no provérbio de número 19, que ele diz assim: a riqueza traz um montão de amigos, mas a pobreza afasta todos os amigos. Quando você tem grana, casa cheia. Ficou sem dinheiro, uau, todo mundo vai. Por quê? Porque todo mundo despreza quem é pobre. O pobre, quando busca um amigo para ser ajudado por ele, não encontra nenhum, porque todo mundo quer fugir do pobre. Todo mundo, a grande maioria, não está disposta a ajudar ao pobre. E você acha que o Senhor Jesus fica contente com isso? Você já viu na Bíblia qual é a verdadeira religião? Dá uma buscadinha. Entra no Dr. Google e pergunta: Dr. Google, qual é a verdadeira religião segundo Jesus? E você vai ter uma surpresa. E o que diz? Mas Salomão, quando ele diz isso, que todo mundo foge do pobre, ele diz algo que fala assim: quem trata aos pobres bem, ajudando no que precisa, quem ajuda o pobre em tudo que ele precisa, estará emprestando a Deus. Ou seja, quem ajuda o pobre, diz a palavra, empresta ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: eu vou te recompensar. Ou seja, se você aprender esse conceito de hoje, o dízimo é bom, deixa o dízimo de lado lá. Se você aprender a fazer sua reserva e aprender o que o Senhor está dizendo, que quem ajuda ao pobre vai receber de volta e ainda vai ter recompensa, muitas coisas vão mudar na sua vida. E Jesus diz algo ainda muito mais sério. Jesus, falei Salomão, agora vamos para Jesus. Jesus diz assim: quem deixa de ajudar os pobres irá, presta atenção, para o castigo eterno. Ele não fala quem deixar de dar o dízimo vai para o castigo eterno. Não, Jesus disse ao contrário. Jesus fala: quem deixar de dar ajudar os pobres, quem deixar de ajudar vai para o castigo eterno. Por quê? Porque ele diz: quem ajudar um desses pequeninos, a mim estará ajudando, e isso será como recompensa, eu os darei a vida eterna. E Jesus diz que esse ato de ajudar os pobres é o que leva a separar bodes de ovelhas, separar aqueles que diz: vem a mim, benditos do meu Pai, e diz aqueles: se afastam de mim, porque eu não os conheço, malditos. Ou seja, quando você ajuda ao pobre, quando você empresta ao Senhor Jesus, você, além de receber recompensa, além de ajudar uma pessoa que estava necessitada, Deus fica tão agradecido disso, que ele vai colocar e separar ovelhas de bodes. Davi diz ainda outra coisa: quem teme o que diz a palavra e cumpre, vai ter família abençoada, filhos poderosos, riqueza na sua casa, luz na treva. Quem se compadece do necessitado, diz Davi, empresta e nunca será abalado. Quem dá aos necessitados terá sua justiça sempre presente, terá força para continuar trabalhando na sua luta diária. Quem ajuda com total liberdade e ajuda aos pobres vai repartir e vai ser cada vez mais abençoado. Uau, uau! Moisés ainda diz, ensinando a lei lá em Deuteronômio, ele diz assim, que Deus diz que o pobre sempre vai haver no nosso meio. Por quê?
Porque ele usa o fato da presença do pobre para testar e provar o nosso coração. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos ajudar as pessoas pobres, ajudar os carentes na sua necessidade. Nós não vamos ficar sustentando o vagabundo a vida inteira, não, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não come. Mas muitas vezes existem pessoas hoje, do meu lado, do seu lado, estão necessitando, precisando de uma ajuda, precisando de um trabalho seu, precisando de um trabalho de dentário como o meu, precisando ir no parque de bolas da minha filha lá em Madrid e trabalhar e brincar de graça, talvez ser ajudado com o meu genro André para fazer uma reforma na sua casa, ou como o meu genro Brian para fazer um programa de computador para aquela pessoa que está começando um negócio, mas não tem fundos. Tudo isso é emprestar a Jesus, porque quando nós emprestamos a Jesus, seguramente vamos receber de volta e vamos ser abençoados pelo Senhor. Eu não quero e não sou contra o dízimo, não estou dizendo nada contra o dízimo, mas estou dizendo para vocês que nós temos que entender algo muito sério. A narrativa hoje em dia está muito grande. Todo mundo começa com uma narrativa. E eu tenho uma triste notícia, que é algo que eu vi aqui na Bíblia. Paulo fez uma narrativa tremenda. Paulo foi um cara que a mim me estima muito, porque ele trabalhou dia e noite para não ser pesado para a obra do Senhor. Mas ele também, ao falar que Deus ficava feliz com aquelas pessoas que ajudavam os ministérios na igreja, ele usou um termo desse salmo que eu acabei de falar, o Salmo 112, no qual ele está dizendo quem dá aos pobres. Ele usou esse texto para falar que nós devemos dar aos santos, dar aos pastores. Não, nós vamos dar vamos ajudar os pastores que nos alimentam, vamos ajudar a igreja a fazer o seu trabalho, mas nós não podemos esquecer dos pobres. Paulo fez uma narrativa, usou um texto no qual Deus estava falando dos pobres e colocou para que nós ficássemos animados, e usou uma palavra, que Deus ama o doador alegre. Deus falou isso? Não, foi Paulo que falou. Você não encontra isso na palavra Deus disse assim, eu amo o que dá com o coração alegre. Não, o Senhor não diz isso. Paulo é que falou isso para mostrar que Deus fica feliz e ele se alegra quando nós ajudamos os pobres. Ele não estava falando de uma oferta na igreja, ele estava falando de ajuda aos pobres. Ou seja, ele criou uma narrativa que não está errada, devemos ajudar o ministério dos santos, mas ele pegou um texto fora de um contexto, que era para ajudar os pobres. Ok, o que eu quero? Que você pare de dar o dízimo? Não, se você frequenta a igreja, dê o dízimo, faça o que você quiser. Mas Paulo, nesse mesmo texto, diz, não precisa dar o dízimo, dá o quanto for a sua prosperidade, ajude aquilo que estiver no seu coração, mas a prioridade é ajudar os pobres. A prioridade é guardar os 20% para a sua despesa. Você precisa entender os conceitos de Deus, não conceitos de homens. Olha que forte, a Bíblia diz, quem dá ao pobre jamais será falto de bênçãos de Deus. O generoso dá alívio aos outros, e ao dar alívio aos outros, receberá alívio, e Deus o prosperará. Usa o nosso trabalho árduo, diz o próprio Paulo, devemos usar o nosso próprio trabalho árduo para ajudar os fracos. Lembrando que Jesus que disse que a maior felicidade está em dar do que receber. Ainda em Provérbios diz assim, é feliz quem tem piedade dos pobres, ou seja, a alegria nossa vem de ajudar. Você já ajudou alguém? É tremendo, a nossa igreja lá em Portugal, a Igreja Refúgio de Paz, e na Espanha nós ajudávamos as pessoas, era a coisa mais deliciosa do mundo ver aquelas pessoas indo buscar uma cesta básica, porque é isso que o Senhor se agrada, os dízimos da nossa igreja, eu por trabalhar dia e noite não precisava ser sustentado, então a igreja ajudava, é isso que nós temos que fazer, mostrar a verdadeira palavra do Senhor, e o Senhor continua, ajuda uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, lança o seu pão sobre as águas. Você pode achar que você está dando, ajudando os pobres, não vai receber nada. Lança o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai receber, porque o Senhor garante, eu vou te prosperar. Dando aos pobres, empresta a mim, e eu vou te ajudar. Uau, que tremendo! E aí você que ama um jejum, né?
gosta de fazer um jejum, vou ficar para que Deus te abençoar. E Deus diz assim que o verdadeiro jejum, uma das partes do verdadeiro jejum, acho bom você fazer um estudo, diz assim que o verdadeiro jejum é partilhar comida com quem tem fome, é abrigar quem não tem abrigo, é vestir quem não tem roupa e não recusar ajuda. Você viu que nós começamos que o pobre quando pede ajuda, os amigos vão todos embora? E se você quer jejuar, se alguém te pedir, não fuja de quem está pedindo ajuda, porque ele está precisando. E diz assim, se nós ajudarmos, partilharmos com quem tem fome, vestirmos quem não tem roupa, ajudarmos aquele que precisa de alívio, diz Isaías e diz assim, teremos sempre luz, receberemos cura, a justiça de Deus sempre vai na nossa frente e na nossa retaguarda vai vir a glória do Senhor Jesus. Uau, que tremendo, que palavra poderosa. E para terminar, para você não ficar cansado, volto a dizer, Jesus diz ainda, faz para estes pobres como se estivesse fazendo para mim. Ou seja, tudo o que nós fazemos, Jesus está dizendo, tudo que fizeste para esses pequeninos, você está fazendo para mim. E diz, a vocês que têm um pouquinho de dinheiro, que são mais ricos do que as pessoas mais pobres, seja rico em boas obras, pronto a compartilhar, sejam generosos. E depois a palavra de Deus continua e diz assim, porque a sua conta no meu banco, seja banco espiritual e banco terreno, está aumentando a cada dia e sempre eu vou te ajudar. E continua mais, Jesus dizendo a mim e para você hoje, os pobres, volta a dizer o Senhor, vocês sempre terão com vocês. Ajudem as suas igrejas, onde vocês recebem alimento, mas não se esqueçam, diz o Senhor, quem dá aos pobres, a mim empresta. Eu, diz o Senhor, pago todos os meus empréstimos e faço, diz o Senhor, prosperar quem ajudou os mais pequeninos. E lhes digo, depois disso, vinde a mim, benditos do meu Pai. Uau, 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 que palavra tremenda. Eu só peço uma coisa, que o espírito de Mamon, que o espírito de Belial não entre na sua vida impedindo que você veja e entenda essa palavra. E também não quero que o Senhor das moscas, Beuzebu, que é o Senhor das moscas, o espírito de religiosidade, diga que eu estou louco, mas sim confira na palavra. Se tiver dúvida, peça para mim os versículos, te passo todos. Mas o Senhor, talvez ele ama quem dê com o coração alegre, como Paulo, talvez Paulo tinha razão. Mas o que o Senhor diz é, quem ajuda os pequeninos, a mim ajuda. E se me ajuda, eu pago o empréstimo. E eu pago o empréstimo e também dou a vida eterna. Yes, que coisa mais linda do mundo. A palavra de Deus é viva e eficaz como uma espada. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, 20% para a tua reserva. E agora, vamos embora ajudar os pobres. Vamos ajudar. Ajuda a tua igreja. Mas não esqueça a prioridade de ir para o céu e agradar o Senhor e ter os empréstimos pagos por Jesus na sua vida, aumentando a sua conta bancária, física e espiritual, vem por ajudar os pequeninos. Deus te abençoe no nome de Jesus. Seja feliz. Gostou? Dá um like e passa para frente. Não gostou? Tem crítica? Fala comigo. Publica aí onde você quiser. Estamos às ordens para a gente conversar. Deus te abençoe no nome de Jesus.